Tudo bem, Tudo Amanda? bem? Tudo? Tudo tranquilo. Vamos baixar um pouquinho aqui a malha. E foi só para dar uma introdução. Muito Claro. bem. Então, Já mostrando um pouco do fado. exatamente. Então, a gente sempre começa por uma apresentação, né? Então, a nossa convidada é a Amanda Bax, que é gestora de exportação e que vive em Portugal, então na cidade de Porto, né? Já há 4 anos, né, Amanda? Exatamente. Quase 4 anos. Em fevereiro Quase 4 anos. completo. Muito bem. Então, vamos lá para esse nosso bate-papo. Sim. E a primeira ideia sempre que a gente coloca é que o convidado faça a sua própria apresentação, né? Trazendo um pouquinho da tua história, né? Como é que tu chegou em Portugal, por que que tu foi, como é que foi, né, esse processo de ficar em Portugal, né? Uhum. E Sim. essas tuas primeiras impressões. Sim. Então, na verdade, eu vim para Portugal para fazer mestrado na área de gestão. Eu já morava na Irlanda antes, saí do Brasil em 2015. E pronto, na Irlanda eu fiz um intercâmbio de inglês, né? Mas depois Uhum, eu queria fazer mestrado, porque era um objetivo que eu sempre tive. E em Portugal era muito mais acessível, financeiramente, assim, e também tinha mais oportunidades, até para eu conseguir trabalhar na área e tudo. claro. Enquanto na Irlanda ou em outros países é muito mais complicado a questão do visto, né, para te realmente conseguir reconstruir, é Uhum, muito burocrático, enfim. Portugal, assim, é muito aberto, digamos assim, porque tem essas possibilidades de conseguir um emprego em diversas áreas e aplicar para um visto de trabalho. Então, primeiramente, eu vim para fazer o mestrado, mas já com essa ideia de talvez ficar e trabalhar por aqui também para ter essa experiência. Então, eu fiz mestrado em gestão. Antes do final, já tinha conseguido um emprego na área de exportação também, que já era minha formação no Brasil. E assim eu fui ficando, já estou aqui há quase 4 anos. E gosto boa. muito de viver aqui. Então, Show por de isso que bola. eu tenho todo o prazer de falar um pouquinho de Portugal e compartilhar essa experiência de estar aqui. E sorte nossa que a gente vai conseguir te ouvir. Eu que agradeço o convite, inclusive. Imagina, a gente sempre Achei muito agradece, né, interessante. a participação e o aceite, principalmente, porque sem os convidados nós não existiríamos na realidade, né? Sim, sim. Mas achei muito Então, interessante a ideia do projeto, justamente por trazer essa visão prática, né, da história e da geografia, exato, mostrando o olhar de quem está aqui realmente. claro. Nós até temos, eu estava me lembrando agora há pouco, no início do ano a gente fez algumas lives com um amigo que é jornalista, falando mais Uhum, sobre a história dos países. Inclusive tem 2 lives sobre Portugal que nós fizemos e aí nós tratamos desde a história lá do período do povoamento, depois toda a construção do reino, uhum, né? Mas aí são lives bem extensas e tal, mas para quem sim, se interessa estão lá. Ah, sim. Continuando, Amanda, dentro dessa ideia, assim, a gente procura entender um pouquinho de como é que é o cotidiano, né? Tu vive na Uhum, cidade do Porto e a gente sabe que esse cotidiano ele se alterou um pouco ou uhum, muito, depende do lugar, com a questão do sim, coronavírus, né? E tudo sim. isso. Como é que foi esse processo? Se tu puder relatar rapidamente para a gente, Uhum, assim, como é que é o cotidiano na cidade, viver normalmente, né? E o que que alterou com essa questão do coronavírus, né, em Portugal? uhum, sim. Portugal Olha, tem uma taxa bem baixa, né, inclusive de mais ou menos infecção, assim, porque comparado com... em relação à Uhum, população, os números até são um pouco altos, mas depois depende da região. Então, uhum, inclusive, atualmente o governo adotou medidas restritivas de acordo com a situação em cada região, em cada cidade. E a tá. região norte, aqui onde está o Porto, é a que está pior nesse momento, então temos maiores restrições, assim. Temos que ficar em casa a partir da 1 da tarde nos fins de semana, à noite a partir das 11. Os restaurantes também, aos fins de semana já nem abrem, mesmo só para delivery, né? Uhum, Não é possível ir aos restaurantes justamente para não ter o risco das pessoas se juntarem e é onde acontece a maior contaminação. E o Porto mudou muito, assim. Nesses últimos 4 anos que eu tenho estado aqui, é uma cidade muito, muito turística. uhum, E dizem que antes o Porto estava um pouco abandonado.
que era até talvez um pouco perigoso no centro, na região da Ribeira, que às vezes era perigoso porque não tinham pessoas na rua. E nos últimos anos, o turismo teve um boom, se desenvolveu muito. As pessoas até falavam que o Porto estava na moda, por isso, porque ganharam diversos prêmios, enfim. E era turismo a cidade inteira, assim, vivia disso. E agora, com o Covid, isso, assim, teve uma queda muito grande. É muito estranho, muito triste, assim, ver o Porto dessa maneira, porque é como se tivesse abandonado, sabe? E imagina que depois todos os hotéis, restaurantes e estruturas turísticas, né, que cresceram e nasceram com essa proposta, com o Covid agora estão mesmo em péssimas condições, assim. Então há bastante protestos até por maiores apoios do governo. Então, assim, tá uma situação complicada porque essa região, principalmente o Porto, tá muito baseada no turismo. Claro. Mas estamos com expectativas, né, de que agora, com a vacina, tudo volte ao normal. Exatamente, pelo menos é a expectativa para todo mundo, né? Aí na Europa é um pouco mais real do que aqui para nós, né? Mas sim, aqui mesmo, com todos os embates, a coisa parece que está começando a se desenrolar. Dentro dessa mesma perspectiva, como é uma questão que é, pelo menos para nós, sempre muito curiosa, assim, como é que é ser estrangeiro, né, em outro país? Tu já passou pela Irlanda, e como é que tu te sente estrangeira em Portugal, ou tu não te sente, né? Eu já vi relato de pessoas que já viveram ou foram para Portugal e é o lugar onde mais se sentem em casa, né, mais tranquilos, enfim, até por causa da questão da língua, né? Como é que é esse processo? Ou como é que foi, né? Assim, eu brinco que Portugal é o Brasil na Europa, porque tem muitas semelhanças realmente, assim, tanto em questões positivas quanto em negativas. Então acaba sendo realmente mais fácil para essa adaptação, né? Claro que nós também temos diferenças culturais. Uma coisa que eu até achava muito engraçado no início é que nós brasileiros temos a tendência de perguntar: oi, tudo bem? Você responde: sim, tudo bem. É o padrão, né? Ninguém vai falar dos problemas da vida. Claro. E aqui não. Aqui às vezes mas sim, né? Mais ou menos. Ou então depois, na hora de despedir, eles falavam: ai, até amanhã, se Deus quiser. Eu espero que queira, né? Já joga nas mãos de Deus, né? Exatamente. Então, assim, tem algumas questões culturais que são um pouco diferentes, assim, são muito mais discretos que nós, assim, mais fechados um pouquinho. Mas a adaptação, de modo geral, é fácil, assim. Tanto é que, por exemplo, comida. Às vezes, os brasileiros que estão fora sentem muita falta, né? De comer mamão, tapioca, açaí, guaraná. Isso tudo aqui, até mesmo no mercado normal, tem. Numa rede de supermercado grande se encontra. E, além de, claro, tem também restaurantes brasileiros, tem lojas específicas de produtos brasileiros. E tem muitos brasileiros aqui também, né? Então, sim, talvez por isso que o mercado se prepara para isso. Claro. E a receptividade dos portugueses, assim, enquanto... Não só no caso aí a brasileiros, mas como é que tu percebe a estrangeiros, né? Porque a gente tem falado com algumas pessoas da Europa, de outros países e tal, e em alguns países existe uma resistência muito forte, principalmente por causa de migração de alguns países, por exemplo, do leste europeu ou do norte da África, né? Isso ocorre em Portugal também, e com os brasileiros tem algum tipo de preconceito, ou eles são muito abertos, né? Assim, eu acho que isso depende muito das experiências, né, que cada pessoa viveu. Eu, particularmente, posso dizer que eu nunca passei por uma situação que eu diga que eu sofri preconceito ou que eu acho que eles não são receptivos. E eu sempre uso o argumento de que a própria lei de Portugal é muito aberta a receber imigrantes que queiram trabalhar, que queiram estudar e viver legalmente no país. Entende? Se fosse um país que realmente não quisesse estrangeiros, não permitiria que eu simplesmente procurasse, concorresse a uma vaga de emprego e conseguisse um emprego e ficasse legalmente no país, sabe? Por exemplo, eu comparo sempre com a Irlanda. Ótimo. Porque lá é muito mais fechado. Por exemplo, eu só conseguiria um visto de trabalho
se fosse na minha área de atuação, que nenhum outro europeu tivesse aquelas habilitações, a empresa tinha que comprovar isso, que tentou contratar um europeu, que anunciou na rádio, no jornal, não sei onde, tinham que pagar um visto caríssimo. Eu tinha ainda que ter um salário acima de 30 mil euros por ano, agora eu já não tenho mais certeza, né? Mas assim, claro. era várias questões assim que acabavam dificultando para contratar estrangeiros, a não ser mesmo áreas muito específicas que fossem muito necessárias. Já que em Portugal não. Se eu conseguir um emprego numa padaria, num restaurante, mesmo em qualquer área, não existe uma limitação em relação a isso, o que eu acho muito bom. Então, por isso que eu não posso dizer que seja um país fechado. Muito pelo contrário, minha visão é muito positiva em relação a isso. E geralmente as gerações mais velhas são um pouco reticentes, assim, né? Eu acredito que o pessoal que é mais jovens, as gerações mais jovens, tenham essa abertura, né? Não sejam tão bairristas. Né? Sim, sim. E mesmo com gerações mais velhas, assim, eu nunca tive experiências que eu possa dizer que eu tenha me sentido mal ou alguma coisa assim, sabe? Mas é aquilo, também vai das experiências de cada pessoa, né? Claro, sempre a gente também gosta de esclarecer, né? A gente sempre vai na linha da experiência do convidado, né? A gente não somos especialistas em antropologia portuguesa, né? No sentido de fazer análise, a nossa é daquilo que a gente, principalmente que o convidado vive, ó. Claro. Não, e até vale comentar que quando eu vim para cá, e já, enquanto eu tô aqui, eu já ouvi, claro, vários outros comentários negativos, assim, de pessoas que sofreram preconceito, até mesmo em universidades. Eu nunca tive problemas, mas ouvi de brasileiros que professores disseram que não podiam usar artigos de autores brasileiros para fazer depois o seu trabalho científico, porque não davam tanto valor a isso. Mas por quê? Só pelo fato de serem brasileiros? Por que não poderiam, né? Claro. Ou então da maneira como nós escrevemos, porque, claro, nós todos falamos português, mas são portugueses diferentes, né? Claro. Português do Brasil e português de Portugal tem a forma da gramática, até das expressões, palavras, a maneira de se escrever é um pouquinho diferente. Mas eu, particularmente, não tive outras experiências assim. E aí eu aproveito para já trazer justamente a questão da língua, né? Geralmente a gente questiona a questão da adaptação. Como é que foi te adaptar, né, a tal língua e tal? Tu precisou de uma adaptação, ainda precisa de uma adaptação, né, com a questão de termos, né, ou gírias. Sim. Como é que é essa questão da língua? Assim, eu até hoje aprendo e continuo aprendendo mais expressões e mais palavras. E acho que aos poucos, mesmo sem querer, eu vou adaptando assim a um pouco do que eu falo no dia a dia, até por ter muito convívio, né, com português no trabalho, na vida pessoal e tudo. Claro. Mas eu acho que todos nós nos entendemos muito bem, ou nos percebemos muito bem, como eles falam aqui, né? Tudo depende, assim, do bom senso, claro, de querer, né, até entender, porque às vezes tem expressões que têm significados completamente diferentes, assim, entre um lugar e outro. O exemplo mais clássico é rapariga, que aqui rapariga é uma menina, uma guria, né? E no Brasil, em muitos estados, isso é uma ofensa. Então, aqui, imagina, qualquer pessoa chamada de rapariga e eles não... Quando é um brasileiro, às vezes não entende muito bem, não gosta disso. Mas é essa questão de conseguir entender, né, que são questões culturais diferentes, assim, né, mesmo do idioma. É o bom senso, né? Mas acho que, no geral, eles até nos entendem um pouquinho melhor do que nós a eles no início. Porque eles assistem muitas novelas brasileiras, muitas notícias, muita música do Brasil. Mesmo o YouTube também, assim, eles absorvem muito do conteúdo brasileiro. De YouTube, de até questões a nível acadêmico também, como eu comentei antes, porque, claro, a produção de conteúdo no Brasil, né, a população é muito maior, então é uma produção muito maior de conteúdo. E eles acabam absorvendo muito por isso. E já no Brasil, às vezes, é raro a gente ter essa percepção dos portugueses, né? Acaba tendo pouco contato. E vai depender muito, na questão acadêmica, vai depender muito da área, né?
Na área de história, principalmente, a gente tem hoje um contato muito grande, uma troca bem forte com Portugal, né? Mas em outras áreas realmente não é tanto, então isso também Sim, depende das áreas. claro. O Pedro mandou uma pergunta aqui, que ele está tentando nos acompanhar lá, e ele mandou uma questão dentro dessa mesma perspectiva, que é se os portugueses se sentem, ou pelo menos se parece que eles sentem superiores aos brasileiros em algum momento, ou se tem alguma rixa, aquela coisa, né? Aí mais referente à própria questão de colonização mesmo. Eu acho que é muito mais o contrário. Tendo essa visão de estar aqui, eu acho que nós temos muito mais piadas de portugueses, assim, aquela coisinha, sabe? Porque aqui não tem nada a ver com isso, assim, não vejo isso, sabe? De verdade, não acho que tenha rixa contra brasileiros, ainda mais pela questão da colonização, isso foi, para eles é passado, assim, não... Assim, na verdade, não é que seja passado, é que para eles têm assim, um lado afetivo, percebe? Com muito carinho, eles tratam com muito carinho a comunidade de países de língua portuguesa. Todas as colônias, assim. Brasil, Angola, Moçambique, eles têm muito carinho. E eu acho que nós já temos aquele lado um pouquinho mais de rixa. Exato. Tem aí uma construção histórica dentro dessa ideia, né? Que é uma narrativa histórica e a própria questão de tratar o português com essa questão do sempre é o burro na piada, né? Que não entende as coisas e tal. Até por essa literalidade também do português. Sim. Tem isso, né? E é verdade. E aqui, então, isso ficou impregnado, na realidade, né? A gente tem sempre essa perspectiva. Mas, enfim, interessante, né? Perceber que é o contrário esse negócio aí. Sim, é a mesma, se a gente for pensar com a Argentina também, né? Eu já estive na Argentina inúmeras vezes e sempre que eu tive lá, nunca percebi essa rixa deles com o brasileiro. Sempre tratam bem e tal. Enfim. Muito bem. Dentro ainda dessa adaptação, né, em Portugal, né, se estabelecer e viver aí, uma questão que surge sempre é o custo de vida, como é que se faz para viver. E a gente, ao mesmo tempo que traz essa questão, também surge a questão não só do custo de vida, mas de desigualdade social, por exemplo, distribuição de renda, né? Se isso é visível nas cidades grandes, principalmente, né? No caso, aqui no Brasil, a gente sabe que tem hoje uma linha da miséria, está voltando, né? Então a gente vê diariamente em qualquer cidade, né? Isso muito acentuado, assim. Portugal passou por uma crise junto com a Espanha, né? E com a Europa desde 2008. Então a gente sempre questiona dentro dessa perspectiva. Então, desde o custo de vida para tu viver, enfim, se é acessível ou não, e no geral, assim, essa visão mais ampla, né? Assim, a questão do custo de vida depende muito da cidade e do próprio estilo de vida das pessoas, né? A primeira coisa que eu penso sempre, assim, acho que o principal peso é sempre o aluguel, né? Então, claro, dependendo qual for a cidade, quanto maior a cidade, maior é a concorrência, digamos, e menor é a oferta de vagas de apartamentos e casas, enfim. Então, acaba que os preços ficam maiores, né? Mas, assim, aqui o salário mínimo é muito baixo. É o mais baixo da Europa, que é de 635 euros agora em 2020, né? Brutos. Então, em líquidos, já também com o subsídio de alimentação, uma pessoa deve receber mais ou menos 600 euros, um pouquinho menos. Ou seja, acaba sendo muito apertado se for para uma família que paga aluguel, com filhos, enfim. Mas eu até diria que é suficiente para viver, mas com condições bem limitadas. Entende? E também não é em qualquer cidade, porque depende do custo de vida da cidade. Claro. Depois, a distribuição de renda entre diferentes áreas de trabalho, eu diria que não é assim tão exagerada quanto no Brasil. Porque, claro, existem áreas que recebem muito dinheiro, e realmente é um exagero,
Mas, mesmo em áreas de TI, por exemplo, deve ganhar 3, 4 salários mínimos, depende de qual área. Mas estamos falando de TI, que é uma área hoje que em qualquer lugar do mundo é super valorizada, né? E depois, em muitos empregos, realmente na área de serviços e indústria, é pago mesmo o salário mínimo, assim. Mas, no geral, a maior parte dos empregos fica muito próximo ao salário mínimo. Mesmo licenciados ficam em torno de 1.000. Mesmo licenciados mesmo. Ficam, assim, muito, muito nivelados, sabe? Então, fica entre 635 do mínimo até os 1.200, 1.500, eu diria que é a maior parte da população. E depois algumas outras áreas que se destacam mais. Claro. Então tem não existe uma concentração tão forte de renda como é o caso do Brasil, né? Sim, sim. Eu até, quem quiser saber mais, assim, para ter alguma noção de quanto custa viver no Porto, eu até já fiz um vídeo sobre isso. Se quiserem depois lá dar uma olhada no meu perfil, porque é como eu disse, né? Depende muito do estilo de vida da pessoa e da cidade. Mas, para ter alguma referência, porque às vezes tem curiosidade, né? Para ter uma ideia, tem ali um vídeo no meu IGTV para ver. Show, pessoal, procura depois lá. Depois dá uma olhada. A gente vai deixar depois também o arroba ali na descrição do vídeo, quando ficar salvo, aí fica fácil do pessoal e vai direto lá. Sim, beleza. Um fator, a gente também, nós começamos falando só sobre coronavírus nas lives, lá no início, né? Porque tava aquela sombra. Claro. Depois a gente foi trazendo, então, um pouco, claro, desse dia a dia e tal, e a gente foi ampliando e acho que algumas questões que são mais leves e que despertam muito interesse, como é o caso da cultura, né? Então, cultura de maneira geral, né? E aí tem um fato, assim, que eu acho que a gente pode começar por aí, que levou o Portugal para o mundo, né? Claro, no Brasil, Portugal sempre foi muito presente, mas no resto do mundo, assim, aquilo que foi, né, o boom, é o fado, né? Que é um estilo musical que, inclusive, para falar de rixa, tem a rixa com o Brasil, né? Porque muitos pesquisadores colocam o fado como originário do Brasil e que depois Portugal se apropriou, enfim, por causa do estilo musical e tal, né? Mas como é que é essa cultura do fado em Portugal, né? Se tu pudesse relatar para a gente um pouquinho, para a gente começar a falar sobre isso, assim, e trazer a própria questão das casas de fado, né? Se realmente são valorizadas e o pessoal realmente vai, ou se é só coisa de turista e tal. Assim, sinceramente, a minha visão de quem está aqui, acho que é muito mais uma questão turística. Claro que eles, assim, para a geração mais recente, acho que eles não são muito apegados a isso. Claro que eles têm carinho pela história, pela cultura, e esse ano, inclusive, é o centenário da Amélia, então foi uma grande fadista, e eles queriam fazer uma grande festa, mas infelizmente, com a situação do coronavírus, eles não puderam. Mas nas gerações atuais, não digo que eles escutem fado, mas, sim, como eu vou dizer... É como no Brasil que nós temos tantos estilos. Aquilo que se escuta, mas não é sempre, percebe? Existe o valor cultural, enfim, mas as casas de fado não é algo que eu acho que os jovens de hoje frequentem. Mesmo, acho que é mais para os turistas. Mas, claro, no Porto, em Lisboa, principalmente, são onde as principais, né? Os shows, inclusive. Mas, assim, não acho que seja... para as próximas gerações e para as gerações mais novas, algo assim tão importante, tão forte. É importante como eu disse, pela questão cultural da história, mas não... Então nós não vamos encontrar portugueses cantando fado em cada esquina quando chegar em Portugal. Provavelmente não. Provavelmente não. O que podem encontrar, inclusive, são as tunas. Isso sim. Até achei engraçado que os jovens de Portugal estão ficando viciados em funk brasileiro. Nossa. Acho que é por aí. Que doideira. Não, porque assim, a gente associa o fado a Portugal, mas também tem outros estilos, né, Claro. aqui. Então, eu acho que vão muito mais por aí do que pelo fado. Mas eu até ia comentar das tunas, que são grupos estudantis, mesmo universitários, assim, que vão às ruas para cantar vários estilos, assim,
e arrecadar dinheiro até para as festas e para, enfim, para eles depois. E isso é muito legal, isso é muito marcante em diversas cidades aqui. Em Coimbra, Porto, Lisboa, onde tem as maiores universidades, é isso que se escuta na rua. Olha só, a gente está sempre quebrando encantamentos, né? Nós fizemos uma live. Desculpa por decepcionar. Fizemos uma live do México e aí nós estávamos empolgados para falar sobre o Chaves, né? E o Chaves não é famoso no México como é no Brasil, né? Quer dizer, praticamente não existe, né? Então, aí, de novo, eu gosto muito do fado por uma questão. Enfim, meu avô ouvia muito e tal, então eu gosto, eu procuro e tal. E aí a gente se decepciona. Puxa vida, não sei que eu ia. Sim. Mas o fado é uma representação muito grande da cultura deles, né? A questão das saudades, da melancolia. Isso realmente é uma marca registrada portuguesa. Certo. Inclusive, até a gente fez uma postagem essa semana e trouxe ali alguns artistas. Falamos da Amália, né? Mas trouxemos alguns outros artistas que são bem recentes, assim, né? E que estão fazendo um trânsito, inclusive, aqui com o Brasil, como é o caso da Carminho, né? Que gravou com o Chico Buarque, gravou com enfim, com vários outros artistas brasileiros e tal. Mas beleza. Nós também temos aqui algumas questões assim sobre festas típicas, né, ou acontecimentos, o que acontece, né, anualmente e tal. E aí, se existe, claro que isso aqui também é uma curiosidade mais histórica talvez, mas se existe o uso de algum traje típico, aqueles que a gente vê com o gorrinho e tal, o pessoal usa aquilo, ou não usa, né? Ou se é mais no interior. As danças portuguesas existe, porque na Espanha, por exemplo, a gente tem o flamenco, né? Que é algo bem marcado, assim. Existe algo parecido em Portugal? Assim, primeiro, a nível de trajes, eu acho que isso é como as prendas e os peões no Rio Grande do Sul, sabe? Boa comparação. Não, eu não andava vestida de prenda no meu dia a dia, né? Claro. Ou seja, a gente não anda vestido de gaúcho, né? Não é? Piochado. Exatamente. Mas sim, tem os trajes típicos e eles dançam, agora vai me fugir o nome, é o rancho. É como se fossem as danças tradicionais gauchescas, aqui eles têm as danças tradicionais também, né? E, principalmente o rancho, que é onde eles têm o traje típico para dançar. Depois, a nível de festas, tem o São João do Porto, que é no dia 24 de junho, que é muito celebrado, é o santo padroeiro, né, do Porto. E é a principal comemoração da cidade, tem shows de fogos de artifício, concertos gratuitos na rua, enfim, é muito, muito comemorado. E é aquela multidão, assim, que enche as ruas do Porto para comemorar. Esse ano, claro que não tivemos, né, por causa do coronavírus, infelizmente. Claro. A outra é em Lisboa, que é o Santo Antônio, no dia 13 de agosto, não, 13 de junho também, desculpa, né, 13 de junho e 24 de junho. Que também é como se fosse São João no Porto, tem a mesma importância, mas em Lisboa, né, o Santo Antônio. Outra festa que eu acho engraçado comentar, que é a Feira Medieval de Santa Maria da Feira. Como a gente está falando, né, sobre história, claro. Santa Maria da Feira tem um castelo medieval, enfim, em agosto, todos os anos, infelizmente esse não, mas esperamos que no próximo já tenha. É uma feira medieval que, nossa, eles fazem assim, uma representação como se fosse da época, sabe? Mesmo com vestimentas, com atores que encenam algumas situações daquela época, enfim, é mesmo muito interessante. Legal. Muito legal. Imagino que seja. É uma imersão na cultura. Exatamente. Porque a cidade inteira para aquele evento. Assim. Que massa. Antes da gente continuar, vou fazer uma menção aqui. O Alexandre Silva mandou um recado aqui. Ele disse que é lá de Santarém, no Pará, na Amazônia, e está ligado na live com a gente aqui. Um abraço, então, para o Alexandre. Um abraço. Obrigada por nos acompanhar aqui também. Exatamente. Olha, e Santarém, agora até comentando, Santarém é nome de cidade em Portugal também.
Quando ele Isso colocou é engraçado, tem Santarém, muitas cidades parecidas. eu imaginei que tivesse alguma referência com Portugal, mas era É, Santarém aqui, legal. Mas aham, tu já falou um pouquinho antes, e esse é um aspecto que é tanto da questão da adaptação, mas também da questão da cultura, né? E se a uhum, gente pudesse aprofundar um pouquinho, que é a questão da gastronomia, né? Não só a questão de adaptar, né? De mudar, de parar sim, de comer só arroz e feijão, aham. mas, mas assim, o que que são os pratos mais típicos, né? O que que mais se come? Se isso é diferente de cidade para cidade? A gente sabe que Uhum, Portugal é um país praticamente litorâneo, então se uhum, consome muito peixe, né? uhum, Muito pescado. A própria questão do bacalhau, que é bastante famosa e uhum. tal, né? Sim, Não sim. trocou o arroz com feijão por bacalhau. Não, não. Mais ou menos. Realmente, a questão dos peixes, assim, é muito, muito forte aqui. No Brasil, acho que a gente não come metade do que eles comem de peixe aqui. Mas o engraçado é que o bacalhau, que é o principal peixe que eles consomem, o que eles mais valorizam, inclusive agora no Natal, não vou comer peru, vou comer bacalhau. Uhum. Ele não é pescado em Portugal, né? Ele vem dos países nórdicos. Então, essa ideia de que é porque Portugal é litorâneo, não é Não por isso, é tem. mesmo, é mesmo É porque uma gosta. herança, é uma herança do império ainda, né? Da É, questão das navegações e tal. Não é exatamente, uma exatamente. produção própria, né? O bacalhau mesmo não é daqui. Mas Uhum. sim, eu acho que é o principal prato, porque existem de diversas maneiras, né? É bacalhau à Brás, bacalhau com natas, bacalhau cozido, bacalhau com broa, enfim. Tem mil e uma maneiras. O bolinho de bacalhau, que nós tanto gostamos também. Uhum. São mil e uma maneiras, assim, de comer o bacalhau. Mas peixes, assim, de maneira geral, uma coisa que é muito diferente, que eu acho que a gente no Brasil é um pouco reticente, é coelho, Uhum. borrego, que é o filhotinho, né? Nós somos um pouco mais. Não aceitamos muito bem isso no Brasil, eu acho. E aqui Aqui é no Rio muito Grande do comum. Sul até se come o borrego, né? Que seria o filhote da vaca, né? Sim, Até, sim. até se come aqui, mas para o resto do país acho que não é É. tão, E tão aqui é normal. bastante comum cabrito também, é muito cultural. E claro, leitão. Também gostam Hum, muito de leitão. Eu lembro que até agora falando de comida, uma coisa que me chocou quando eu cheguei aqui é que, imagina, que tu vai no talho, que é o açougue, né? Aí uma uhum. diferença de palavras. E tem lá o bichinho inteiro, assim. É uma coisa. Enquanto no Brasil a gente costuma comprar as carnes, os cortes, né? Não vê o bicho Uhum. inteiro, assim. Aqui eles Claro. realmente assam o bichinho inteiro. Então, é um pouco diferente, um pouco chocante em termos de gastronomia. Mas, Uma, no geral, uma, assim. uma correção antes de continuar, desculpa, o Sim, Rafael sim. colocou ali borrego é o carneiro, tá certo? É a ovelha, né? Quando a gente fala borrego é filhote de ovelha, eu acho que eu falei Sim, filhote de vaca, né? de De vaca. É gado, o novilho, né? né? Daí é o Isso, que novilho. aí é o É o novilho, é novilho. outro. O borrego é o filhotinho da ovelha, assim, né? Da A ovelha ovelha. novinha, isso. Isso. Então, além disso, os doces também são algo muito presentes na cultura portuguesa, principalmente os doces conventuais, porque aqui, né, é um Uhum. país muito católico, então tinha muitos Claro. conventos e eles ganhavam muitos ovos, assim, de presentes. E Uhum. as freiras usavam a clara dos ovos para engomar a vestimenta dos padres e Uhum. depois sobravam aquelas gemas todas. Então eles misturavam com açúcar e inventaram mil e um doces a partir de gemas de ovos e açúcar, que são os doces de ovos. Uhum. E aí cada cidade tem um doce de ovos diferente, assim, Bem mais, característico. mais característico de cada lugar, exatamente. Aqui em Aveiro tem. Como é que se chama? Pronto, cada cidade tem a sua. Agora eu vou. Inclusive falaram, Aveiro Acontece. tem bastante doces de ovos, é isso mesmo. Isso, tem sim. Aveiro eu Aqui acho que é das mais típicas, assim. Mas tem um é, nome especial de Aveiro, me ajudem aí, porque agora eu me esqueci. essa herança, ela é sentida aqui no sul em Pelotas, né? Pelotas tem, Exatamente. inclusive, uma feira anual, né? A Feira do Doce de Sim. Pelotas e tal, que são esses doces trazidos aí pela cultura portuguesa. É verdade, é verdade.
Muito bem. Ah, no aspecto religioso, Portugal, alguns países vão ter uma diversidade muito grande, né? A gente fez live com Angola e com Moçambique, né? E falamos um pouquinho sobre essa questão religiosa, principalmente em Angola, nós tivemos um crescimento muito grande das igrejas evangélicas e tal, né? Então, em alguns países isso é uma realidade, em outros nem tanto, né? Em Portugal existe essa marca do cristianismo católico, né? E é só essa que se manifesta ou existem outras perspectivas religiosas, assim, crenças? Assim, até existem outras religiões, claro, mas eu vou dizer que o que é mais marcante assim, na cultura portuguesa é realmente o catolicismo. Tanto é que Fátima é um dos lugares mais celebrados daqui, né? Inclusive fazem peregrinações para lá todos os anos, em agosto, em setembro também. Então, acaba sendo realmente muito forte a cultura do catolicismo por aqui. Tanto é que também tem muita história dos templários em Portugal. Ao longo da história, no passado, também teve a invasão moura, né? Então, teve alguma influência árabe, principalmente no sul. Mas hoje, assim, nesses últimos séculos, dá para dizer que o catolicismo é o que domina. Portugal e Espanha são muito marcados, inclusive a própria tendência do Brasil ser um país cristão, a América de maneira geral, né, América Latina, ela tem essa influência justamente de Portugal e Espanha, né, que são baluartes lá depois da Idade Média do cristianismo, enquanto no resto da Europa o protestantismo vinha aumentando muito. Portugal e Espanha seguraram a peteca para a Igreja Católica, né? Sim. Dentro ainda dessa perspectiva cultural, histórica, né? Tu mencionou para a gente na nossa reunião prévia a questão de visitar o Palácio de Queluz, né? E aí a relação que ele tem com o Brasil. Se tu pudesse trazer para nós essa perspectiva, mas também outros pontos que talvez tu tenha visitado, assim, né? Alguns que tenham essa relação, que tu acha que sejam legais. Sim, sim. Eu até queria deixar para o final, para comentar Verdade, tu tinha dito. Desculpa, verdade. Então, vamos deixar o pessoal curioso agora. Final. Exatamente. Exato. No final, nós vamos ter o top 10, eu tinha posto aqui. Top 10 lugares para verem onde aconteceu a história e top 10 lugares ou locais geográficos, né? Então, exatamente. No final, quem está acompanhando vai ter que esperar essa. Vai ter que esperar. Fazer uma suspense. Muito bem. Um fator que também é bastante interessante, e principalmente porque a nossa página trata de história e geografia, e nós somos professores, eu e Pedro, né? Então, sempre nos toca muito falar um pouco sobre educação, né? É óbvio que a gente fala sobre a questão da educação básica, né? Quando existe essa possibilidade, ou então de como é que funciona o sistema, até o sistema universitário mesmo, né? Então, as experiências do cotidiano, teu cotidiano, né? As características no sentido de divisão entre público e privado, quer dizer, o ensino é público ou o ensino é privado, né? Existe isso ou não, né? E se a gente pudesse fazer uma comparação assim com o Brasil de maneira rápida. Sim. Bom, eu não passei pela experiência, eu não posso falar com muito domínio assim, sobre a questão do ensino a nível escolar mesmo, de crianças e adolescentes. O que eu passei foi mesmo pelo mestrado, então a minha experiência e até das pessoas que eu conheço é mais a nível de licenciatura, de mestrado e de doutoramento. Mas assim, de modo geral, aqui o ensino público é muito bem reconhecido. Então, tanto a nível escolar quanto depois a ensino superior. Depois, no ensino superior, e mesmo em um caso ou em outro, os brasileiros que imigram têm fácil acesso, digamos assim. Aquela questão básica, assim, que o ensino começa em setembro, né? Existe, assim, bastante apoio, até a nível de material escolar, dos livros escolares. E pronto, assim, a nível de escola é o que eu sei. E depois, para a universidade, muitas universidades aceitam até a nota do Enem no Brasil para entrar aqui numa licenciatura. E eles chamam de licenciatura o que nós conhecemos como bacharelado no Brasil, né? É o inverso.
exatamente. Porque aqui não existe essa diferenciação. No Brasil nós temos a licenciatura, que é para a parte mais docente, né? Pedagógica. Exato, exatamente. E depois o bacharelado para uma parte mais prática, profissional, digamos assim, a nível de empresa. E aqui não, é tudo mesmo licenciatura. E bacharelado é como se fosse talvez um tecnólogo no Brasil. E pronto, sim. E aí também, assim, é interessante comentar que houve o Acordo de Bolonha, que reduziu todos os cursos a 3 anos. Todos não, mas a maioria. A 3 anos. E depois, existem alguns cursos como engenharia civil, engenharia ambiental, enfim, que é preciso fazer um mestrado integrado, de total de 5 anos, para realmente ter o título de profissional daquela área, assim, porque senão, se fosse só a licenciatura, não estava apto para trabalhar. Era preciso fazer um mestrado integrado, que era os 3 anos da licenciatura, mais os 2 anos do mestrado, para ter o título de engenheiro, ou depois de arquiteto, isso para diversas áreas. De algumas outras não é necessário, por exemplo, na área de gestão, que é a administração no Brasil, aqui o curso é de 3 anos, e depois a pessoa pode escolher se continua ou se para, se quer fazer alguma das outras linhas, né, da gestão, ir para áreas de recursos humanos, marketing, finanças, enfim. Então, isso eu acho que são as maiores diferenças, assim, que são interessantes de saber. Pronto, depois para entrar na licenciatura, acaba sendo fácil, assim, para brasileiros, porque podem até usar o Enem em muitas universidades. As universidades públicas são aquelas melhor conceituadas também. A nível de mestrado, o processo é mais documental para ser aceito, assim, é analisado o histórico da faculdade no Brasil, as notas, né, a média das notas, depois o currículo do profissional, enfim, são coisas, são mais, assim, documentos. E depois a universidade aceita ou não. No geral, não é preciso a prova, como no Brasil, que precisa fazer o AMPAD ou que precisa fazer o projeto. No geral, aqui não é necessário. E eu acho que por isso, tipo, acaba sendo um pouco mais fácil, sabe? E uma grande diferença também é que mesmo aqui as universidades públicas também são pagas. O valor é mais baixo que as privadas, e claro, vai depender da universidade e do curso, por isso que eu não vou me arriscar a falar muitos valores, mas é só dar uma olhada no site das universidades que encontra lá. Mas acaba sendo muito mais acessível, assim. E uma questão assim, é possível eu ir para aí cursar, fazer esse curso, né? Ou o curso que eu escolher. E eu, trabalhando aí, eu consigo me manter e pagar esse curso? Tu acha que é possível isso? Sim, mas assim, um detalhe que é muito importante é que aqui é muito comum que os cursos sejam diurnos. Então, por exemplo, eu quando vim para cá eu já trabalhava, então eu tive que procurar, eu trabalhava remotamente, e eu escolhi um curso já de acordo com isso, que eu pudesse ser um curso pós-laboral, que eu só tinha aulas na sexta-feira à noite e no sábado, e por isso não me atrapalhava a questão do trabalho, entende? Mas, de modo geral, a maioria das licenciaturas e dos mestrados são diurnos, e depois existe algum ajuste, né, que é preciso ver a nível de trabalho, se é possível ou não. Mas, de modo geral, sim. Assim, até mesmo em questão de visto, ele permite o trabalho desde que não atrapalhe as aulas de horas, as horas de aula. Exatamente, de aula. A Johanna está perguntando aqui que ela nunca entendeu direito se o mestrado daí, né, que está dentro desses 5 anos que tu colocou, ele vale como um mestrado como aqui, ou são coisas diferentes, né? No caso, se for fazer um mestrado aí, como é que funciona essa divisão, assim? Sim. Eu aqui, por exemplo, fiz mestrado. Então, quando eu voltar para o Brasil, para esse título ser válido no Brasil, eu preciso encontrar uma universidade pública no Brasil que tenha uma grade curricular parecida com a do curso que eu fiz e pedir a validação. E eles fazem essa validação. Quem no Brasil fez, por exemplo, eu dei o exemplo de uma amiga minha que fez bacharelado em engenharia ambiental. Ela no Brasil, só com o título de bacharel, aqui ela já é mestre. Por quê? Os 3 anos da licenciatura, né, mais os 2 anos do mestrado foram que deram o título de engenheiro ambiental.
Então, ela saiu do Brasil como bacharel e aqui já pôde se inscrever diretamente no doutorado. Por isso, porque aqui era como se ela já tivesse feito mestrado. Entendi. Então, eu acho que era mais ou menos essa dúvida, assim. Era De um essa lado e de questão. outro, tá? Uhum. Muito bem. E sempre pensando nessa questão da validação, né? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Quando Sim, vem com sim. curso de fora, qualquer curso que seja, a não ser que exista algum acordo que eu desconheço, assim, mas no geral as pessoas têm que Precisa chegar validação. aqui e validar, né? Sim. E até uma questão que muita gente pergunta é como funciona isso de fazer a validação, se é preciso fazer a validação do título brasileiro para vir para cá. Uhum. E eu sempre falo que isso é feito pela própria universidade. Então, se o objetivo da pessoa for continuar os estudos, ao enviar a documentação para a universidade e a pessoa ser aceite, já é automaticamente validado aquele diploma anterior. O que é preciso, sim, é que esse documento seja apostilado de acordo com a apostila de AIA no Brasil, que é para confirmar a autenticidade, né, do documento, Claro. a origem. E depois que a universidade aqui aceita aquele documento e aprova que aquela pessoa comece a estudar no país, automaticamente aquele título foi validado. Agora, para trabalhar já é diferente, porque depende muito da área. Se for, por exemplo, um advogado, é preciso se inscrever e contatar para ver exatamente quais são as regras da Ordem dos Advogados em Portugal. A mesma coisa para enfermeiros, para engenheiros, enfim. Isso, para a área de trabalho, é que é preciso confirmar. Porque a validação pode ser feita pela universidade, mas depois há outros documentos que também precisam ser apresentados, né? Beleza. Acho que esclareceu bem essa questão. Isso é bem importante, porque muita gente tem essa dúvida, assim. Se pensa em morar em Portugal, isso é uma dúvida importante. Beleza. Uma outra característica forte, assim, que muda de país para país é a geografia, né? Principalmente a geografia física, né? A gente falava aí de questões culturais, que a geografia também aborda, né? Mas essa questão física, ela influencia muito. Então, a questão de clima, né? É muito diferente do Brasil, né? Daquilo que tu estava acostumado aqui. O inverno, ele é muito marcado, não é? O verão, né? Ele é seco, é úmido, né? Enfim, um relato geral, assim, sobre essa perspectiva. Sim. Bom, em primeiro lugar, quanto mais ao sul, mais quente, não é? Aqui no norte, venta muito, é a região mais fria, com certeza. Mas depois, assim, tudo depende da região. Por exemplo, neve mesmo é mais na região das serras. A Serra da Estrela, eu acho que é a mais conhecida, inclusive é onde é mais comum a neve. Mas nas outras cidades é muito mais raro, realmente, o inverno ser assim rigoroso a ponto de ter neve. Mas Portugal, de modo geral, é um país muito seco. Então, no verão, isso se sente muito, muito mesmo. Tanto é que uma coisa que eu fiquei logo chocada quando cheguei aqui é a questão dos incêndios. Que no verão realmente não chove, é diferente do Brasil, né? Que temos esses temporais que derrubam a internet depois. Exatamente. Que é muito comum no Brasil isso. Os dias são muito quentes, mas depois tem aquelas chuvas torrenciais. Aqui não, né? Realmente são meses muito secos. Inclusive, depois em muitas regiões, assim, mais na parte de montanhas, partes mais altas, tem alguns postos de vigia que eles ficam olhando, assim, se tem algum sinal de incêndio por perto, na região. Então, porque realmente é uma coisa muito, muito frequente. E dizem que a principal origem desses incêndios é criminal. Então, é muito triste isso, né? Porque já teve vários casos, além, claro, de todo o malefício que isso tem para o ambiente, né? Vários casos mesmo de vítimas fatais, assim. É isso que eu ia te questionar, assim, se tinha essa ação humana, né, ou se era algo natural por causa de o verão ser seco. Sim. Assim, em alguns casos dizem que são trovoadas secas, que foram raios secos que queimaram. Mas dizem que a maioria é por mão humana.
E isso estaria ligado à questão agrária, assim como é o caso do Brasil, né, que a gente teve aí, por exemplo, a queimada na Amazônia, né, no Mato Grosso, na região do Pantanal, que a gente sabe que existe uma ação humana em prol de uma agricultura de exploração, enfim, né? Seria essa mesma ideia ou é só criminoso mesmo, assim, sem um motivo aparente? Sim. Assim, pra ser bem sincera, eu nunca vi realmente uma pessoa ser indiciada pelo incêndio, tá? Tá. É o que dizem. Então, e é o que dizem que é pela questão das indústrias. Inclusive, a moveleira da produção de madeira mesmo, que é como se fosse para enfraquecer uma área, sabe? Mas é que tal, não tem exatamente provas, né, para dizer se foi isso ou não. Inclusive, foi em 2017 ou 2018. Teve um incêndio muito grande, com muitas vítimas, que foi um incêndio de Pedrógão Grande, que foi algo que realmente saiu completamente do controle, invadiu estradas, e as pessoas não tinham nem como fugir daquela região. Foi mesmo uma coisa muito, muito triste, assim, que marcou muito Portugal. Mas todos os anos, infelizmente, no verão, em alguma região diferente, temos esses tristes casos. Entendi. É um processo complexo, né? E a gente pensa que, às vezes, por ser Europa, isso não ocorre, mas é algo bastante difícil de controlar, né? Exatamente. Dentro de uma questão mais turística, existe uma marca, ou algumas marcas, né? Desculpa, de diferenças, né, entre o Mediterrâneo e o Atlântico, né? E Portugal, Portugal está aí nessa faixa de terra banhada pelo Atlântico, né? Então, esse litoral é bastante turístico, ou não é, né? É bastante acessível. O que tu já visitou nessas regiões aí que tu pode nos contar? Eu acho que tanto o litoral como a questão do clima no geral, quanto mais ao sul, melhor. Porque realmente a região do Algarve e da Costa Vicentina, que é o litoral oeste, mesmo ali ao lado, mesmo abaixo, assim, ao lado do Algarve, são as praias mais bonitas e mais prestigiadas até pelo turismo nacional e internacional. Depois, aqui mais ao norte, são as praias mais geladas, mas que mesmo assim nós insistimos em ir para lá no verão, né? Mas realmente o Atlântico aqui é um pouco mais sofrido, assim, porque realmente não é muito gelado e muito ventoso, né? Então acaba sendo complicado aproveitar a praia no Porto, mesmo pela necessidade. É mais parecido com o litoral do Rio Grande do Sul, então, assim, aquele litoral bem aberto. Exatamente. Eu até brinco que, pronto, é muito comum os brasileiros que vêm para Portugal reclamarem do clima, né? Mas para mim, sou do Rio Grande do Sul, eu digo que é muito parecido, assim, mesmo, claro, essa questão do verão é diferente pela questão da umidade e que aqui é muito seco. Mas, de modo geral, o frio, o vento, aquele litoral, assim, é muito parecido, assim, já fiquei habituada logo. O Pedro colocou aqui se Algarve é um grande ponto turístico, então, nessa questão de litoral, é o maior destino. Sim, completamente. Inclusive, o Algarve é muito reconhecido por isso, porque tem essa vertente turística muito forte, a economia é muito baseada nisso. Então, esse ano, inclusive, em função do coronavírus, voltando, né, ao assunto do início, claro, o Algarve foi muito prejudicado por isso. Imaginem que a maioria dos turistas ainda, além dos turistas nacionais, tem um mercado enorme para alemães e para ingleses. Então, em agosto, houveram muitas restrições, principalmente dos ingleses, que tinham que fazer 15 dias de quarentena se voltassem de Portugal. Em Portugal, na época, assim, até estava melhor controlado do que vários outros países, mas estava naquela lista vermelha, assim, que eles tinham que fazer essa quarentena. Ou seja, muitos turistas deixaram de vir por causa disso. Então, o Algarve sofreu bastante esse ano em função do coronavírus, especialmente por isso. Esse é um ponto forte, né? A gente até não comentou muito, assim, mas é um ponto forte da economia portuguesa, o turismo. Né? Exatamente. Depois a gente vai ter algumas produções, como o óleo de oliva, o vinho, né? Sim, mas, sim. no geral, o turismo é bastante importante. Né? Sim, mas assim, até é mais comum, se for olhar a nível de indústrias,
Mas ao norte há mais indústrias do que ao sul. Então, realmente, no sul é muito concentrado no turismo e por isso que foram tão afetados agora nessa época. Claro. Dentro dessa questão ainda, a fronteira com a Espanha, né? Existe um acesso direto, como tem aqui, por exemplo, com o Brasil e Argentina, né? Como é que se dá essa relação assim entre Portugal e Espanha? Eu até diria que é uma relação muito próxima. Eu já várias vezes fui de carro, então, assim, não passei por fronteira nenhuma, nem existe controle, assim, como às vezes, para a Argentina ou para o Uruguai, nós até paramos, né, em algumas... Sim. Mas aqui não há. Não há alfândega, não. Tanto é que, por exemplo, em Valença, que é uma cidade limite ao norte, com a cidade de Tui, existem muitos portugueses ou espanhóis que trabalham em uma região ou outra. Inclusive, há muitos imigrantes portugueses lá, as cidades na Galiza. Depois também tem um parque natural, que é o de Pena de Gerês, que também é dividido entre Portugal e Espanha. Então, por ali é outra fronteira, assim, que é muito fácil de acessar. Por isso que eu acho que não tem, assim, grandes limitações por aqui. Beleza. São muito próximos. E uma questão que o professor Pedro trouxe, que são as ilhas de Portugal, né? As Ilhas de Madeira e a Ilha dos Açores, né? Inclusive a Ilha dos Açores muito presente aqui no sul do Brasil pela colonização dos açorianos, tanto em Florianópolis, a região de Florianópolis, e a região de Porto Alegre, né? Recebeu levas, enfim, de açorianos. Tu chegou a visitar as ilhas? Infelizmente ainda não tive a oportunidade, mas pretendo em breve, quando o mundo voltar a abrir as portas, né? Claro. Porque dizem que realmente é lindíssimo, tanto a Madeira quanto as diversas ilhas, né, dos Açores, são mesmo muito bonitas. Que de novo traz a questão turística, né? Mostra exatamente. justamente essa ideia, né? Exatamente. Beleza. Bom, nós temos algumas questões antes da gente passar ao top 10, né? A gente tem algumas questões que são históricas de maneira geral, né? E aí nós temos, por exemplo, Portugal passou por um período monárquico, né? Um período bastante extenso, foi um império na realidade, né? Enfim, com domínios na América, na África, na Ásia, né? Apesar do nosso presidente aí, nosso não, né? Do presidente do Brasil negar aí que o Portugal colonizou a África e tal, para tentar desmentir a escravidão, né? Mas, enfim, Portugal teve esses domínios todos. E depois a gente vai ter em Portugal um período rápido de república e logo um golpe que vai botar Portugal numa ditadura aí até a década de 70, né? Com o Salazar. E aí que acaba com a Revolução dos Cravos, né? Lá na década de 70. Existe de maneira geral, assim, na população, existe uma referência a esses fatos, tanto a questão do Império Português, né, de exaltar essas figuras, como a própria questão da ditadura, né? Ela está presente no dia a dia, existe debate sobre isso, enfim. Né? Sim. Pronto, eles têm muito orgulho pela todas as conquistas históricas deles. Isso é muito presente. Eu até acho que eles sabem muito mais de história do que nós, né? Porque realmente eles têm um conhecimento documentado muito maior do que nós também. Então, acho que isso é bem presente. Esse passado mais recente da ditadura ainda é uma cicatriz muito recente neles aqui. É algo que o dia 25 de abril aqui é um feriado nacional e é muito comemorado, assim, pela conquista, né, da liberdade, da democracia. E eu acho que essas gerações que viveram, né, que ainda estão muito presentes, ainda trazem muito essas marcas. E talvez por isso que ainda sejam um pouco mais fechados sobre algumas coisas, enfim. E eu acho que sim, se nota bastante isso presente hoje ainda nas conversas e em tudo. E acho até que isso influenciou, que eu acho interessante de comparar, que aqui eles discutem muito política.
Uhum. Eu acho que no Brasil, até há 5 anos atrás, não era comum as pessoas discutirem política nas ruas, ou, assim, em alguns contextos, sim, mas não no dia a dia. Aqui num encontro de jovens, assim, da minha idade, um grupo de amigos portugueses sentam e falam sobre política, num jantar de amigos. E no Brasil, acho que nunca na vida que eu passei por uma situação dessas, de estar com o meu grupo de amigos e a gente estar falando sobre a política. Claro. Até 5 anos atrás, sabe? Então, acho que esse pensamento crítico e essa discussão sobre o tema é muito presente aqui. E talvez justamente por isso, pelo que foi trazido já dos pais, dos avós, por terem vivido isso. Rafael disse que o futebol também não é só política. Futebol é uma marca bem forte, né, Claro. na tradição, tanto É brasileira verdade. quanto portuguesa. Eu acho que essa questão aqui no Brasil, assim, também, nos últimos anos, até tem se falado mais de política, mas de uma maneira, vamos dizer assim, mais, não é nem partidária, né, mas é mais pelo contexto político-social que a gente vem vivendo do que por uma questão crítica, né? Tanto é que os debates não são críticos, os debates são violentos, na realidade. É uma pessoa tentando ganhar da outra Exato, é a para impor as suas bipolaridade, né? ideias. Exato. Então, isso faz muita falta realmente. Né? É interessante saber dessa perspectiva. Dentro disso, assim, a política atual de Portugal, a gente sabe que é o Partido Socialista, né, que governa Portugal, inclusive vários famosos brasileiros que se colocam aí como, né, direita e até apoiaram o próprio presidente da República na campanha, né? E foram viver em Portugal, que é um país socialista, e aí depois clamam por Portugal e tal. Tu acha que esse pensamento crítico e tal que tu colocou influenciou nessa escolha dos portugueses por ter um governo voltado para o socialismo, né? Mais para essa questão bem democrática? Assim, de modo geral, a Constituição que foi feita depois do 25 de abril tem uma inclinação uma vertente muito social, justamente, acho que pela essa questão da limitação, da falta de democracia que eles tinham, não é? Eles quiseram ir para o lado social. Mas a nível de governo, agora, ano passado, realmente ganhou o PS, que é um governo à esquerda, e já nas eleições anteriores foi um pouco diferente, porque em questão de votos ganhou a direita, mas a esquerda uniu-se e fez a geringonça, que é como eles chamaram esse acordo entre diversos partidos à esquerda, que foram os que formaram o governo, porque assim eles conseguiram a maioria no parlamento e conseguiram formar o governo. Então já é o segundo do socialismo nos últimos anos. Mas antes, assim, é muito comum que ficou assim entre a esquerda e a centro-direita. Entre a esquerda e a centro-direita. Então, todos os anos andava assim. Todos os anos, todas as eleições, no caso. E depois, nas anteriores, houve a geringonça e nessa última agora foi mesmo a esquerda. Mas até eu achei interessante comentar, porque nos Açores, já que a gente comentou sobre os Açores e a Madeira, eles são governos independentes, né? São comunidades autônomas. Então lá já houveram eleições regionais esse ano, e nos Açores foi muito polêmico, porque foi a esquerda que foi a mais votada, e lá já há mais de 20 anos que era a esquerda que estava no poder, mas a centro-direita, que é o PSD, se uniu com outros dois partidos à direita, um mesmo de direita e outro de extrema direita. Então foi uma questão muito polêmica, porque assim, eles formaram uma geringonça à direita e assim agora eles estão no poder. Mas é o partido de centro-direita unindo-se a um partido mais extremo, né? Então, isso aqui na Europa, assim, acabou sendo bastante polêmico, mas eles dizem que a nível de Portugal eles não vão fazer isso, que foi algo ali na local, mas não se sabe exatamente nas próximas eleições. Outra questão que eu acho interessante comentar, porque é diferente do Brasil, né? Que aqui o sistema é pelo parlamento. Então, existe o primeiro-ministro, que é quem realmente tem o poder, assim, legislativo, né? E depois o presidente é a figura mais pública, digamos. Não é bem executivo, não sei. Mas o presidente atualmente aqui é independente. Ele não é de esquerda, não é de direita, ele não é afiliado a qualquer partido.
E ele diz que tenta sempre fazer esse meio campo. Entendi. E agora nós estamos já em épocas para novas eleições para presidente novamente. Então vamos ver. O presidente, ele é um representante do país mesmo, É uma assim figura como representativa. Exato, ele é só Exato. representativo, né? Exatamente. Mas não tem poder de decisão. Não tem. Exato. Na verdade, ele tem alguns poderes, assim, por exemplo, de veto sobre leis, ele tem. E mesmo o estado de emergência é declarado pelo presidente, mas são poderes muito mais limitados, claro. Claro. As leis mesmo e planos assim de ação são pelo parlamento. Para deixar bem clara essa diferença aqui no Brasil com o executivo é muito forte, né? Então o presidente da República tem muita força, muito mais do que o parlamento. Exatamente. Acho que isso que é interessante de explicar por ser tão diferente, né, do Brasil. Claro. Dentro também desse tema, sempre surge a questão das relações do Brasil, né? No sentido de que como é que os portugueses enxergam os brasileiros. Tu já falou que o português consome muita mídia brasileira, né? Enfim, o produto cultural brasileiro, mas essa reação dos portugueses, como tu disse que eles veem muito noticiário também, e tudo que acontece aqui, a o que vem ocorrendo, né? O nosso, desde aí de 2015 para cá, mais ou menos, né? Todo esse barulho que vem sendo feito aqui no Brasil e, enfim, a saída do PT do poder, a entrada dessa extrema-direita, né? E as reações do próprio bolsonarismo, né? Se existe, se não existe. Assim, como eu comentei, aparecem muitas notícias do Brasil aqui. E eu acho que elas são bem críticas mesmo. Assim, veio o Bolsonaro como um Trump, como mesmo um maluco que chegou ao poder. E mesmo nas notícias, eles mostram essa opinião, assim. Mostraram muitas queimadas ligadas ao Bolsonaro, enfim, várias críticas, assim, sutis para esse lado. Então, acho que isso acaba influenciando bastante a opinião das pessoas, né? Acaba mostrando o que realmente está acontecendo no Brasil desse lado negativo da nossa política, infelizmente. Tá certo. Muito bem. O Pedro, antes de passar os top 10 mesmo, o Pedro colocou ali mais uma curiosidade. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos algumas expressões, né? Então, para quem não é daqui, assiste, mas deve saber, a gente tem o bar, que pode ser usado em várias tonalidades, enfim, né? Vários significados diferentes. Exato. A gente tem o capaz também, que é outro termo que, né, que a gente usa bastante. E ele pergunta, então, se o ora pois é o nosso bar. Ai, olha, sinto decepcionar outra vez. Ora, pois, é expressão de novela. É do padeiro da novela, então não é É do padeiro da novela. Porque assim, pois até é comum, mas eu diria que mais comum, assim, como o nosso bar, aqui é o pronto. É como se fosse então, pronto, sabe? Pois é isso, pois, sabe? Mas agora a expressão, ora, pois... Não. Sinto muitas novelas. Muito bem, então é uma construção cultural, professor Pedro, não é algo real. Mas olha, agora eu li um comentário aqui do Rafael, que depende do português. Alguns consideram os brasileiros irmãos, outros bem preconceituosos. E daí eu me lembrei de comentar também de outra coisa. Antes, quando pensaste sobre as relações entre Brasil e Portugal, isso eu não respondi. Eu acho que tem relações muito boas. Inclusive, existem muitos acordos entre Brasil e Portugal, que inclusive ajudam muito quem imigra para cá. Alguns pequenos exemplos disso. É que para a universidade, já que eu já tinha falado disso, as universidades são pagas, mas existem valores diferentes, um para portugueses, outro para estudantes internacionais, que é muito mais alto, e outro que é para alunos oriundos da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da onde o Brasil faz parte. Então, esse valor é intermediário, é bem mais baixo do que de alunos internacionais, mas é um acordo que foi feito entre Portugal e os países, né, incluindo o Brasil.
Outra coisa que é muito interessante é a equivalência do INSS no Brasil e da Segurança Social em Portugal. Então, por exemplo, eu no Brasil, antes de sair, trabalhei e paguei, né, contribuí com o INSS, e aqui hoje eu contribuo com a Segurança Social. No futuro, eu posso fazer a equivalência, a transferência dessa contribuição de um país para outro, né, dependendo de onde eu for me aposentar. Então, acho que isso é uma questão muito interessante, assim, que, né, é um ótimo sinal de acordos entre os países. E o outro é que também existe um estatuto de igualdade de direitos e deveres, que eu aqui posso me inscrever sendo brasileira e depois posso até concorrer a concursos públicos, posso votar em eleições da cidade onde eu moro, e, enfim, tem algumas regras né, deveres e direitos que eu tenho com esse estatuto, que eu acho que é muito interessante, assim, para mostrar esses laços, né, estreitos entre os países. E que passam bem despercebidos, porque não são divulgados, né? Exatamente, é mesmo para quem vive essa realidade, quem sabe, né, quem precisa, que descobre. E também, agora até lembrei de outra coisa, é a equivalência da carteira de motorista do Brasil para cá. Eu só precisei fazer um exame médico, devolver minha carteira brasileira, paguei uma taxa e pronto, agora eu tenho a portuguesa para dirigir aqui. Exatamente. Interessante. Mas para turista não, né? Eu não posso Não, isso para residente. Para residente. Mas como turista pode dirigir por até 90 dias, que é o período que a gente pode estar na União Europeia como turista, né? Tá. Pode dirigir com a carteira brasileira mesmo. Legal. Essa era uma questão que eu desconhecia. Sim. Muito bem. Nós temos ainda uma pauta específica, depois eu vou pedir para te trazer aquele top 10 que tu preparou. Mas para tu falar um pouquinho das tuas redes sociais, da tua rede social, enfim, né, e convidar a galera que não te segue ainda para te seguir lá e acompanhar. Então, eu tenho aqui as redes, né, Amanda Sem Fronteiras, o Instagram, blog, agora eu comecei também o YouTube, quem quiser lá dar uma olhada, dar uma forcinha também. E eu falo bastante sobre viagens, até isso já foi um gosto que surgiu há muitos anos, e nesses últimos anos morando aqui, com essa facilidade de realmente visitar vários lugares diferentes, porque o custo é muito mais baixo, né? Aqui tem essas companhias aéreas low cost, né? Que a gente consegue viajar com um custo bastante baixo. E eu comecei a viajar bastante e adoro aprender, sempre fui de gostar de aprender, e assim, eu acho que vendo os lugares e viajando, a gente acaba... É a maior aula de história que pode ter, né? E é por isso até que eu brinquei de trazer o top 10, porque realmente ver os lugares é uma coisa impressionante, assim. É aquilo de relembrar tudo e sentir, gente, aqui aconteceu, né, um pedaço da história que a gente viu nos livros e que quando viu nos livros não tinha conexão nenhuma com aquilo, né? Não tinha muita ideia. Fica muito abstrato, né? Exatamente. Então, por isso que eu gosto muito de viajar e compartilho essas dicas já há bastante tempo, por aqui no blog, enfim. Então, quem não me conhece, vai lá dar uma olhadinha, que tem bastante conteúdo, dicas de vários países. E, principalmente, também sobre morar em Portugal. Quem quiser saber mais sobre custo de vida, poder de compra, essa questão toda da imigração, eu comento lá, principalmente... a cada 2 domingos, e amanhã tem vídeo do projeto Reconstruindo no Mundo, que a gente compartilha assim, várias dicas que a gente gostaria de ter recebido antes de migrar para países. É feito por mim e por várias outras brasileiras, cada uma em um país, então é bem interessante de acompanhar o projeto também. Legal, massa. Isso, fica o convite. Muito massa. A gente vai deixar depois também listado, eu já falei, né? Mas depois fica listado lá no IGTV, na descrição do vídeo.